Em 1996, Michael Jordan se juntou aos desenhos mais lunáticos no jogo do século. E aproveitando o trailer de Space Jam, Um Novo Legado, resolvi reassistir o primeiro filme, a fim de conhecer todos os seus detalhes. E fiquei impressionado com tanta coisa que não notei quando criança. Desde piadas adultas, easter eggs, referências obscuras e até erros bem bizarros. Por isso hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em Space Jam, o jogo do século. Como de costume, os detalhes estão na ordem que aparecem no filme, assim vamos poder relembrar a história. No meio deles, inseri algumas curiosidades bem legais e bastidores. Então deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos para o vídeo. O filme começa mostrando a dedicação de Jordan desde criança. Curiosamente, todo esse diálogo resume sua trajetória no esporte. Quero jogar na Carolina do Norte. Michael estudou nessa universidade na vida real, Eu quero jogar num time campeão. sendo campeão em 82 pela universidade. Aí eu vou poder jogar na NBA. Entrando na NBA 2 anos depois, selecionado pelo Chicago Bulls. E depois de fazer tudo isso, quero jogar beisebol, igual a você, pai. Após o assassinato do pai, Jordan deixou o basquete para seguir o sonho do falecido em ter um filho jogador de beisebol. E quando terminar isso, imagino que você vai voar, não é? Além de ser conhecido por seus voos e a música do filme possuir esse tema, I believe I can fly. em 93 lançou um jogo chamado Michael Jordan Flight. Os créditos mostram cenas reais de sua história no esporte, finalizando na coletiva onde anuncia a aposentadoria do basquete. Corta para o espaço, onde conhecemos a Bobolândia. E preste atenção aqui no canto, é um monolito de 2001, uma odisseia no espaço. O parque precisa de novas atrações. Precisamos de novas atrações! Então o dono ordena que seus lacaios sequestrem os Looney Tunes. É isso! Peguem os Looney Tunes! Quero eles aqui! Chegando ao Warner, descem a rampa na cabeça do hortelino. E uma baita dor de cabeça para o hortelinho. Um segundo depois, ele sumiu. Pequeno passo por moi! Um salto gigante pra Montanha Bobolândia. Uma referência óbvia à célebre frase que Neil Armstrong disse ao pisar na Lua. Os aliens reúnem todos os desenhos para um comunicado. Todos vocês são nossos prisioneiros! Eu nunca havia notado, mas na entrada do local há uma cadeira de rodas estacionada numa vaga para deficientes. Hoje em dia isso daria o que falar. Não. Pior. Union Hall 839 é uma referência à Associação dos Animadores, algo como o sindicato da categoria. Se fosse pro sindicato, olha, isso é bem legal! Na reunião, há um quadro de Bosco, um personagem dos primeiros curtas de Looney Tunes, criado em 1927. Para tentar se safar, Pernalonga improvisa, transformando um livro de como desenhar personagens para como capturar personagens, incluindo uma regra que diz: precisam dar uma chance para os desenhos se defenderem. Eu não havia notado, mas ao lado há um tutorial de como desenhar o Pernalonga. Devido ao tamanho dos alienígenas, achei uma boa ideia desafiá-los para um jogo de basquete. Desafiamos vocês para um jogo de basquetebol. Atrás está um cartaz de Michigan J. Frog, usado em um episódio antigo. Também nunca havia percebido que os aliens possuem 2 cérebros. Então os pequenos vão a um jogo roubar o talento dos atletas da NBA. Seu disfarce lembra muito o traje de Tom Baker em Doctor Who. Ao lado deles está Homer Simpson, ou pelo menos o cara que dá voz ao personagem. Após roubar o talento, eles ficam grandes. Come on, Michael, it's game time. Get your Hanes on, lace up your Nikes, grab your Wheaties and your Gatorade, and we'll pick up a Big Mac on the way to the ballpark. Essa avalanche de produtos são patrocinadores de Jordan na época. A cena é bem desnecessária para a trama, provavelmente inserida para cumprir contrato, sendo essa a melhor maneira que encontraram para colocar tantas marcas em um filme de menos de 1h30 de duração. Depois, Jordan joga golfe com seus amigos. It is alive! Referência ao clássico Frankenstein, de 1931. It is alive! No meio do jogo, Michael é sequestrado pelos Looney Tunes. Perna longa? Quem esperava? O Coelho da Páscoa? Uma piada à série de comerciais da Nike que inspiraram Space Jam. What'd you expect? Elmer Fudd? Say Jays é uma homenagem a Chuck Jones, ou Say Jay, animador da Warner que criou muitos personagens clássicos dos Looney Tunes. Nesse meio tempo, os jogadores que tiveram seus talentos roubados procuram vários tratamentos, inclusive terapia. Eu poderia voltar pra fazenda, ou talvez voltar lá pra selva e ser missionário outra vez. Sean Bradley realmente passou 2 anos como missionário na Austrália, antes de se tornar jogador profissional. E juro nunca mais sair com Madonna. Uma piada aos boatos de seu envolvimento com a cantora na época.
Enquanto isso, Jordan treina com os desenhos. O nome do ginásio homenageia Leon Schlesinger, produtor dos primeiros desenhos animados do Looney Tunes, de 1930 a 1944. A Warner recentemente sofreu algumas críticas sobre a personagem Lola. Ela é quente. E não vou entrar nesse mérito. Ok! O engraçado é que assistindo quando adulto, as piadas fazem muito mais sentido, como o Pernalonga literalmente ficando... E essa outra que as crianças também não entenderam. Existe alguma outra área, além do basquetebol, onde você se encontra incapaz de atuar? E voltando a Lola, não digo que é um erro. Entretanto, o casaco dela some sem nenhuma explicação. Eu queria fazer um teste pro time. Puxa! Oi, meu nome... Jordan precisa de seu equipamento para jogar. Alguém vai ter que ir até minha casa pegar o meu equipamento. Não esqueçam o meu calção que está na Carolina do Norte. Ele realmente vestia o calção da universidade por baixo do uniforme do buço em todos os jogos. Opa! E lavava depois de cada jogo. Na casa de Jordan, Patolino e Pernalonga pegam um tênis branco. Estranhamente, durante o jogo, Michael usa um tênis preto. Patolino sugere colocar o nome do time de Os Patos. Ah, olha, que espécie de organização pé de chinelo chamaria seu time de Os Patos? Essa é uma pequena alfinetada no filme Nós Somos Campeões, da Disney, onde o time se chamava Os Patos. Somos os patos? Puxa, quem foi o idiota que inventou esse nome? E não é uma ofensa gratuita. À frente eu explico melhor a sacanagem feita pela Disney. Certo! Enfim, chegamos ao jogo do século. Rachel é a bruxa, uma das líderes de torcida. Quando Lola entra em quadra, vemos o logo do desenho Red Hot Riding Hood. Marvin foi o árbitro da partida. Uma escolha perfeita, já que é um Looney Tunes e um alienígena, o tornando neutro. Isso mesmo, sua altitude. Mas inicialmente a ideia era usar o Mickey Mouse. E é aí que vem a sacanagem da Disney, pois no final dos anos 80 pediu ao Warner alguns personagens emprestados para o filme Uma Cilada para Roger Rabbit. A Warner aceitou. Então que nos anos 90 o estúdio procurou a Disney para retribuir o favor. E adivinha? A Disney recusou. E por isso foi colocada a piada do pato em Space Jam. Voltando à história, após um primeiro tempo horrível, o Pernalonga enche uma garrafa de água da torneira, dizendo ser uma fórmula secreta. A sua fórmula secreta. Brincando com as superstições dos atletas, como Jordan usando o calção da universidade, ou até com o uso de esteroides para melhorar o desempenho. Nossa, belos deltoides. Quando criança, eu não havia assistido Pulp Fiction ainda, então perdi totalmente a referência, e até mesmo toca a música tema no fundo. Para realizar as cenas do jogo, Michael interagiu com atores vestindo trajes verdes sobre um fundo verde, substituindo tudo por desenhos na pós-produção. O resultado ainda é muito bom. E olha que estranho, o monstro esmaga ele virado para baixo. Quando sai de cima, agora está virado para cima. Na plateia estão os personagens de The Dover Boys. Desenho produzido na década de 40 pela Leon Schlesinger Productions, o cara do ginásio. Como foi isso? Ah, qualquer um pode fazer isso. Neste momento, Jordan entende que pode se comportar feito um desenho animado, esticando o braço para fazer a última cesta. Só que anteriormente ele foi feito de bola, então já deveria saber que isso é possível e poderia ter feito isso durante todo o jogo. E falando em coisas sem sentido, quando Stan é esmagado, a partida para com o placar 77-67, restando 10 segundos de jogo. Antes que o jogo retorne, o placar é 77-76 e continuam restando os 10 segundos. Iniciando, só houve uma cesta, então era para os Looney Tunes perderem a partida. O time precisa de mais um jogador, visto que todos os outros estão machucados, aparecendo Bill Murray. Não sabia que Dan Aykroyd estava nesse filme! Dan Aykroyd é o parceiro de Murray em Os Caça-Fantasmas, dirigido por Ivan Reitman, mesmo produtor de Space Jam, o que explica a piada. Como foi que o senhor chegou aqui? Diz pra mim. O produtor é meu amigo, por isso eu pedi que ele me trouxesse aqui. É engraçado porque Murray fala a verdade. Tá bem, foi um aviso importante. Obrigado. O boné que o ator usa é do St. Paul Saints, um time de beisebol que Murray é co-proprietário na vida real. Sim. A camiseta número 22 homenageia seu filme O Feitiço do Tempo. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. Onde repete várias vezes o mesmo dia, 2 de fevereiro, ou seja, 2-2. Murray ainda faz a mesma jogada de uma série de comerciais onde sonhava em ser jogador. No final, os Tunes vencem por 1 ponto de diferença. O vilão enviado num foguete à lua, por algum motivo me remeteu ao clássico Viagem à Lua. Os olhos e boca são muito semelhantes. Jordan coleta o talento dos jogadores, que ainda estão se lamentando. A minha avó joga melhor do que eu. Uma referência ao comercial da Converse, em que Larry Johnson interpreta sua própria avó. E por fim, vemos o retorno de Michael ao basquete.
E uma curiosidade, embora esses não sejam os filhos reais do jogador, as crianças receberam os nomes reais dos filhos de Jordan. Analisamos anteriormente muitos filmes dos anos 80 e 90, como Máscara, MIB, Indiana Jones, entre outros. Confira nossa playlist. E se tiver alguma sugestão de filmes, é só comentar. Um grande abraço, até a próxima.